Hello, students. How are you? Vamos começar com a nossa Unit Number 4, que é a unidade 4. E a unidade 4, ela fala sobre Daily Habits, ou então Daily Routine, que basicamente são hábitos diários ou então uma rotina diária, até meio redundante, mas é isso, tá? E aqui eu trago algumas atividades que geralmente vocês fazem no dia a dia, que é I wake up, I get up, I take a shower. Wake up é acordar, tá? Get up é levantar. Take a shower. I get dressed, eu me visto, coloco a roupa. I comb my hair, ok? Eu penteio meu cabelo, aqui é com o pente. Se fosse com uma escova, seria I brush my hair, que é a mesma coisa para escovar os dentes. I brush my teeth, right? I have breakfast, I go to work, I start to work. Aqui ele vai ao trabalho, aqui ele começa a trabalhar. I answer my emails, ok? Hoje é mais messages, mensagens, né? I answer my messages. I have lunch, eu almoço. I finish work. I arrive home. I feed the dog. Então, tem um cachorro, está dando comida ao cachorro. Então, a ação aqui é feed, que é dar comida. I cook dinner, preparo o jantar. I have dinner, ele janta. I watch TV, I go to bed and I fall asleep. Ok? Então, aqui temos as atividades que geralmente fazemos no dia a dia. É lógico que tem outras que tem mais a ver com vocês, mas isso aqui é o que geralmente a gente faz. Alright? Então, a Unit Number 4, ela vem trazendo isso. E aí, eu fiz algumas perguntinhas, que essas questions é para vocês responderem no caderno. What time do you go to bed? Aí você vai responder. I go to bed at... E aí você coloca o horário que você vai para a cama, ok? Antes de horas, a gente usa a preposição at. Do you have a busy day? Você tem um dia cheio? Você vai responder yes, I do. Ou então no, I don't. Tá? Então aqui você tem duas opções de respostas para essa primeira perguntinha, tá? E aí, pede aqui para você... Vou colocar de azul. Só que aí ele tem uma outra pergunta, né? What do you do? E aqui você não tem como fugir da resposta. E aí você fala o que você faz. Independente se você tem uma rotina simples ou uma rotina cheia, né? Que eu tô perguntando se você tem uma rotina cheia, muito ocupada, com muitas coisas para fazer. Ainda assim você vai ter que responder. Imagine que a tua resposta seja no, I don't. Eu não tenho uma rotina muito cheia, mas ainda assim você vai responder. O que você faz? Poucas coisas, mas você tem que decifrar aqui, ok? What do you have for breakfast? O que você come no café da manhã? O que você tem para o café da manhã? Aí você vai colocar aqui I have, e aí você coloca quando você usa o have, você pode colocar coisas que você bebe, coisas que você come, tá? Mas se você quiser especificar, você pode dizer I drink, eu bebo, aí coloca as coisas que você bebe, and I eat, e as coisas que você come, tá? Então, essa é a opção de respostas. Ok? Então, é isso, tá? Responda o que você tem no café da manhã, usa o have e coloca todas as coisas, bebidas e comidas. Mas se você quiser dizer o que você bebe, usa o verbo drink. O que você come, o verbo eat, ok? E aí você cita. Eu não tomo café. Inventa, cria. Eu preciso que você me responda isso aqui.
não necessariamente que seja verdade. Ok? Aí, esse do precisa ser maiúsculo. Do you have a pet? Você tem um pet? If so, se sim, do you feed it? Gente, é o que eu estou falando do pet. Para não repetir, o pet eu coloquei o pronome it, tá? E aí, de novo, é a mesma coisa daqui. Yes. Opa, isso aqui tem que ser circulado. Yes, I do. Se você tiver, ou então no, I don't, tá? E se você disser que sim, yes, I do, você precisa me responder essa segunda. Se você dá comida ao cachorro, ou se é sua mãe, ou alguma coisa. Mas eu tô perguntando se você dá comida ao cachorro. E você vai responder de novo. Yes, I do. Ou então, no, I don't. Do you have a pet? Yes, I do. Do you feed it? No, I don't. Então, você tem um cachorro, mas você não dá comida para ele. Quem dá é sua mãe, seu pai, seu tio, enfim. Alright? Então, essas são as perguntas que você precisa responder no seu caderno. And then, let's go to unit number 4, page number 33. Então, aqui tem as perguntas que estão no teu livro. Eu as coloquei aqui, mas eu já traduzi, tá? Então, você vai responder no caderno de vocês, ok? Ou no livro, você que sabe. Unit number 4. Aqui ele traz o present. O presente, disso aqui que a gente vem falando várias vezes, tá? Então, I am happy. Como é esse am no passado? É o quê? Was. He is rich. Aqui, he was poor. Então, aqui é tudo passado. E aqui é tudo no presente, tá? Então, she was a student. Ela era uma aluna. Aqui, ela é uma enfermeira. Isso estava difícil, ou aquilo estava difícil. Aí, isso aqui é fácil. É fácil. Estava ou era difícil, tá? Eu estava triste. Eu estou feliz, tá? Então, era, estou. Ou então aqui pode ser estava também, tá? He was poor. He was poor. Ele era pobre. E aqui ele é rico. Ok? Então, perceba que o passado de am e is é tudo o que? Was. O passado de are é tudo were. Então, we were late. Nós estamos atrasados. Estávamos atrasados. We are early. Nós estamos adiantados. You were at home. Você estava em casa. E aqui você está na escola. They were noisy. Eles eram barulhentos. They are quiet. Eles são calmos ou calados. Tá? E temos aqui yesterday, last month, last week, last year, que são expressões de tempo para se referir ao passado. E aqui now, right now, at the moment, para se referir ao presente. Mas o nosso foco é o passado, tá? Então é isso. Tá? E temos exemplos. I was sad yesterday, eu estava triste ontem, but I am happy at the moment. Eu estou feliz no momento. She was a student last year, but she is a nurse now. Então, ano passado ela era uma estudante e agora ela é uma enfermeira. They were busy last week, but they are free right now. Então, eles estavam ocupados semana passada, mas agora eles estão livres, tá? Então, aqui, passado e aqui, presente, tá? E aí temos o passado contínuo, que é quando você se refere a uma situação que estava acontecendo ontem, neste momento. Se eu pergunto, o que você estava fazendo ontem? Eu estava andando, eu estava cantando, eu estava estudando. Então, isso é passado contínuo, que é esse foco aqui. O que você está fazendo? Eu estou estudando. Eu estou trabalhando. Ok? Então, seria basicamente isso. Aqui é o presente contínuo e aqui temos o passado contínuo.
E aí, perceba, para ter o presente contínuo, você precisa do is. Tom is writing a letter at the moment. O Tom está escrevendo uma carta no momento. Tom was writing a letter at 7 o'clock this morning. O Tom estava escrevendo uma carta às 7 da manhã, às 7 horas desta manhã. You are working hard today. Você está trabalhando duro hoje. You were working hard yesterday while I was watching TV. Você estava trabalhando duro ontem enquanto eu estava vendo TV. Então, perceba, temos duas situações que estão acontecendo no mesmo momento, mas tudo no passado, tá? Susan isn't come to school today. Então, a Susan não está vindo para a escola hoje. Susan wasn't come to school on Thursday, 4:30 in the afternoon. Então, a Susan não estava vindo para a escola na terça-feira, 4:30 da tarde. Are they walking to school now? Se eles estavam andando, indo para a escola andando. Se eles estão, porque aqui é present. E aqui é passado. Were they walking to school yesterday when we saw them? Então, eles estavam caminhando para a escola ontem quando nós os vimos. Então, perceba, aqui temos o presente contínuo. O que precisamos? Precisamos do is, do are e do verbo. Todos os verbos, eles finalizam com o ing. Tá? Então, estamos falando de alguma coisa contínua. O que tem de comum? Continua do mesmo jeito. O que muda do past continuous do present continuous é o que? É o is, o are ou então o am. Se for is, no passado contínuo é o que? Was. Se for are, no passado contínuo é were, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Essas três conjugações, quando estiver falando dessas pessoas, é sempre was. Quando estiver falando dessas pessoas aqui, desses pronomes. Eu, ele, ela, coisa, ou animal no singular. Quando estiver falando de nós, você ou vocês e eles, é sempre were no passado. Ok? That's it. E aqui temos as positive sentence, negative sentence e question sentence or interrogative sentence, tá? Então, you were watching television last night. Então, você estava assistindo, esse indo é ing, tá? They were studying math yesterday. Eles estavam estudando matemática. I was washing the dishes when the phone rang. Eu estava lavando as louças quando o telefone tocou. As she was reading the book, Alice came. Como elas estavam lendo o livro, a Alice chegou. It was rainy yesterday evening. Então, estava chovendo ontem à noite. Tá? Isso aqui são as frases afirmativas. Percebam. É sempre com o were ou então com o was. E o que tem de comum? Todos os verbos terminam em ing, tá? Para decidir se é was ou were, você precisa saber dessa regrinha básica aqui, ó. Com esses pronomes é sempre was. E com esses pronomes é sempre were. Negative sentence. É muito fácil, é só você colocar o not, ou então pode colocar da forma abreviada, tá? Não tem problema nenhum. You were not watching television last night. They were not studying math yesterday. I was not washing the dishes when the phone rang. As she was not reading the book, Alice came. It was not rainy yesterday evening. Então, eu estou negando tudo que eu afirmei aqui, tá? Então, percebam, a posição do not é bem aqui no meio, ó. Tá? E temos as questions. Se eu perguntar, were you watching television last night? Yes, I was. No, I was not. Or yes, I was. Ou então, no, I wasn't.
da forma abreviada. Were they studying math? Se eles estavam estudando matemática. Was I washing the dishes when the phone rang? Eu estava lavando as louças quando o telefone tocou. Was she reading the book when they came? Was it raining yesterday evening? Então, todas essas frases aqui, elas foram colocadas na negativa aqui, e essas mesmas frases foram colocadas na forma interrogativa, tá? Então, eu quero que vocês percebam a posição das palavras quando você troca da afirmativa para interrogativa, tá? Então, essas palavras que estão aqui, elas vêm para cá. Esse é primeiro. Were, ou então was, ela vem primeiro. Depois vem os pronomes e aí depois vem os verbos com ing. Primeiro were, ou então was, depois vem os pronomes e depois vem os verbos com ing. E o resto aqui é complemento, tá? Então, percebam a posição dessas palavras na estrutura. E aí, vamos lá para a page number 36 do livro de vocês. Na página 36, a questão 1 pede para você completar complete the sentence putting the verb in the parentheses in the past continuous. Então, você tem o verbo entre parênteses. O verbo ele vem com o to. Peraí. To recall, to watch, to play, to have, to work. Esqueçam esse to, tá? Então, coloca só o verbo mesmo. Você não vai utilizar esse T e o O em momento nenhum, tá? Ele tá aí só para confundir você, tá bom? Então, vai ficar na primeira. I was reading. Na letra B vai ficar he was watching. Tá? Então, em momento nenhum você vai usar o to, tá bom? Esse T e o Ozinho, tá? Esqueçam ele. Na question number 2, para você passar para as frases que são as mesmas da questão 1 para a forma negativa. A terceira é para você analisar e ver qual é a estrutura, tá? E aí você vai marcar qual é a estrutura correta do past continuous. E na number 4, você vai completar essa conversa escolhendo os verbos corretos e logo em seguida você vai marcar qual das alternativas está de acordo com a sua resposta, tá? Então, você verifica, marca e depois a gente conversa. E, por último, temos aqui a complete the blanks with past continuous. A gente já falou sobre o passado simples. Ou então o past simple, passado simples, or past continuous. É só uma dica que eu vou dar para vocês. Quando você tiver... here. Quando você vê... Ops, não é isso? Por exemplo, você está aqui contando uma história. Eu estava andando, então era I was walking. When, quando alguma coisa aconteceu. Logo depois do when, geralmente temos um past continuous. Não, temos o simple past, simple past. Geralmente, tá? Não é sempre. Então, imagine que eu estou contando uma história aqui. I was reading my book when. Eu estava lendo o meu livro quando algo aconteceu. Então, aqui é uma ação que foi interrompida e logo em seguida, logo depois do
When temos um past simple, passado simples. Então, você vai colocar, por exemplo, quando o telefone tocou. When the phone rang. Ou então, when my mother arrived. Ok? Tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é que quando tiver o when, logo depois você vai colocar o verbo no passado, como a gente viu na unidade anterior, tá? Na unidade 3 a gente falou sobre o passado. Na unidade 2 também. Não foi na unidade... Foi na unidade 2, sorry. Tá? Por exemplo, when, acabei de falar, se quando depois do when o verbo é logo no passado, então vai ficar com ED. Arrived. The teacher was writing the summary. Aqui é o passado contínuo. Tá? He was crossing, ele estava atravessando a rua quando algo aconteceu. When qual é o passado de si? Why were they shouting at you when Então, aqui, de novo, when. Então, depois de when é passado simples. Qual é o passado desse verbo? They were fixing the computer when eu abri a porta. I opened, com ED no final, the door. Aqui é uma pergunta. Was Mary breaking her leg while she was skating? Tá? Ou então você pode colocar Did Mary break her leg? Porque tem algumas atividades que não é estranho você colocar no passado contínuo, por exemplo. Eu estava quebrando a minha perna. Eu estava torcendo o meu joelho. Não é isso. Eu estava andando e torci meu joelho. Eu estava andando de bicicleta e quebrei a perna. Tá? Então, alguns verbos ficam estranhos se você colocar no passado simples. Então, aqui, o mais apropriado é Did Mary break her leg while she was skating? Então, se ela quebrou a perna enquanto ela estava andando de skate, tá? Então, aqui de novo, você vai analisando. E aí, eu vou tentar fazer uma aula pelo Zoom na próxima semana para a gente corrigir essa atividade aqui e mais aquela atividade que eu passei de interpretação de texto da semana passada. Ok, então por hoje é só. That's all, folks. See you around.